Paz do Senhor Jesus para todos. Estamos na videoaula 20, fazer o estudo da Palavra de Deus. Temos que estudar desde a videoaula introdução, parte 2, 3, 4, faça o acompanhamento. Deus venha abençoar nossos amigos, irmãos, todos os nossos ouvintes, todos sejam abençoados por Deus em nome de Jesus. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Amém? Tem a Bíblia em mãos aí, a gente fazer o acompanhamento, o estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela tem poder. O estudo é uma palavra poderosa. Ela tem poder para curar, salvar, libertar. O homem não tem poder nenhum, mas Deus, sua palavra, tem todo o poder. Estamos em Gênesis, capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Versículo 21. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua terra. Olha só. O vinho aqui, a Bíblia fala de dois tipos de vinho. Ó, versículo 21. E bebeu do vinho e embebedou-se. A Bíblia fala não se embriagar com o vinho que a contenda. A Bíblia fala de dois tipos de vinho. Deus fala, até Jesus bebeu vinho. Negativo. Esse vinho, dito na Bíblia, é aquele comprado do supermercado, é o suco da vide, suco da uva, não fermentado. O vinho que Jesus e seus discípulos beberam, e os servos de Deus beberam, era o vinho sem fermentação. O vinho novo. Olha lá na Bíblia, lá, nas bodas de Caná, quando Jesus multiplicou o vinho. Era vinho novo. Porque o vinho velho, ele fermenta. Fica fermentado. Quer dizer, embriagante. Aqui no versículo 21, Noé bebeu do tipo do vinho fermentado. Do vinho embriagante. Embebedou-se. Ficou embriagado. Jesus nunca se embriagou. Nenhum dos outros santos ficaram embriagados. Não. Porque o servo de Deus não convém a bebedice, nem a embriaguez, mas a santidade. Noé, num descuido, ele se embriagou. Ele não tinha um conhecimento, ele deixou o vinho ali, ele deixou ele fermentar, ele fermentou, bebeu aquilo, ele não sabia, acabou se embriagando. Que no começo da história, ele não tinha muito conhecimento, então ele bebeu e embebedou-se, ficou embriagado, ele descobriu-se, ele ficou nu. Então, versículo 21. No meio de sua terra. Tanto que o vinho que Jesus bebia não era o vinho fermentado, na Bíblia não fala que Jesus embebedou-se. Não. Ele bebia o suco da vide, o suco da uva, que é uma delícia e é muito saudável. Bem? Então, preste atenção. Existem dois vinhos na Bíblia. Então, ao servo de Deus não convém embriaguez, não. Convém a santidade. Bem? Embriaguez tira a seriedade da pessoa. A pessoa se torna uma outra pessoa. Por que não faz aquilo de cara limpa? A gente fala, aquela pessoa só faz aquilo quando ela está bêbada, quando ela bebe. Quer dizer, então a bebida alcoólica, ela altera o ser humano. Tanto que não é bom dirigir depois que bebe, porque a pessoa fica alterada. Resumindo, a pessoa fica diferente. A pessoa se torna uma outra pessoa. Sentimentos mudam. Quer dizer, então é uma outra pessoa. Eu não falando de pessoa, eu falando de modo espiritual. Pessoa, ser, caráter. Então a pessoa fica com um outro caráter. Quando a pessoa bebe, todas as pessoas que conhecem pessoas que bebem ficam diferentes. Não estou falando contra quem bebe, não. Estou falando como a pessoa fica. A pessoa fica diferente. Né? Beber, pessoa que bebe, toda pessoa que bebe quer, a maioria quer parar, mas só que o vício é forte. Mas Deus é maior que seu vício, que seu problema. Crê em Deus, ele tem poder para se libertar. Libertar do vício, do álcool, da droga, de qualquer problema. Só crer em Deus. Não significa que Deus vai condenar quem bebe, destruir, não.
Ele ama, como disse, o pecador, mas abomina o pecado. Ele quer te libertar do mal, tem te oprimido, tem te escravizado. Ele tem poder para te libertar, para te salvar. Noé que foi embriagado. Eu estou te explicando que o vinho dos santos é diferente do vinho mundano, que é um vinho que altera, deixa a pessoa fora de si. Então, há diferença entre vinhos, viu? Na Bíblia. A gente fala, Jesus bebeu. O vinho sem fermentação, ele bebeu mesmo. O vinho puro, o suco da uva, ele bebeu. Entendeu? Versículo 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a seus irmãos fora. Versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Aqui no versículo 22, Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai. Quer dizer, desonrou o seu pai. Quando ele viu a nudez do seu pai, ele desonrou. Quer dizer, ele debochou. Ele não fez nada pelo seu pai. Ele foi contar para os irmãos ainda. Foi lá contar para os irmãos. Tom de deboche. Olha lá o pai. Olha lá o pai. Todo embriagado. Todo nu lá dentro. Quer dizer, Cã não fez absolutamente nada. Simplesmente olhou a miséria que o pai dele estava. Não fez nada. Quer dizer, ele desonrou o pai dele. Pais e mães, Deus nos deu nossos pais, nossas mães. Eu não tenho meu pai já partiu. Mas graças a Deus eu fui um grande amigo do meu pai. É um grande homem. Os pais e as mães são a autoridade que Deus colocou na vida dos filhos para ensinar os filhos, para abençoar os filhos. Então, você que tem pai e mãe, honre seu pai e sua mãe. Cuide deles. Até na fraqueza deles, ame eles, respeite eles. Cã respeitou seu pai, ainda foi contar para os seus irmãos, e não nudez seu pai. É o versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, indo virados para trás, cobriram o nudez do seu pai. Virados para trás, para não ver a nudez do pai deles. Ele cobriu o pai deles. Foi para respeitar a nudez do pai deles. Olha o respeito. Sem e Jafé tiveram respeito com seu pai. Olha só. Indo virados para trás, cobriram o nudez do seu pai. Os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Se faz de respeito. Sem e Jafé respeitaram seu pai. Versículo 24. E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. Versículo 25. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Você pode perceber que Cã era o pai de Canaã. E Noé amaldiçoou o filho de Cã, que era Canaã. Por quê? Porque a família daqueles que desonram, a geração dos desobedientes é atingida. Se uma pessoa é pai de uma família muito grande e aquele pai ensina tudo quanto é coisa errada para aqueles filhos, todos aqueles filhos vão ser desorientados, vão ser amaldiçoados. Culpa do pai, que não dá o respeito, que não dá o exemplo. Porque os filhos tendem a seguir o exemplo dos pais. Então Cã deu um péssimo exemplo. Noé ficou irado com a geração de Cã, porque ele desrespeitou, ele, desonrou o próprio pai. E Noé falou para o filho de Cã, ele seria maldito. Ele tinha um pai que desonrava, um pai que não tinha amor, nem o próprio pai. O pai de Cã era Noé. Então, Canaã foi amaldiçoado por causa do seu pai. Aqui Noé não foi injusto. Esse filho de Cã aqui, o Canaã poderia chegar perto de Noé e pedir perdão pelo erro do pai, se reconciliar, voltar.
Mas só que a família de Cã, que era uma família maldosa, maligna, respeitadora, foram amaldiçoados, receberam uma maldição. A pessoa quando recebe uma maldição, ela precisa quebrar aquela maldição. Como? Crendo em Deus, arrependendo dos seus pecados. Mas a família de Cã, Canaã e sua descendência não se arrependeram. Nós vamos ver aqui, ó. Diz: maldito seja Canaã, servo seja seus irmãos, versículo 26. Diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. O Sem aqui foi obediente, foi respeitador, respeitou seu pai, foi abençoado pelo seu pai, porque respeitou seu pai. Recebeu uma bênção, versículo 27. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Versículo 28. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Versículo 29. Foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Versículo 7. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então Sem e Jafé, os dois outros filhos de Noé, que honraram seu pai, foram abençoados. Honraram seu pai, mesmo seu pai estando ali todo nu, todo embriagado, mas respeitaram seu pai. Então os filhos devem respeitar seus pais para ser abençoados por Deus através dos pais. Aquele filho que amaldiçoou seu pai, faz mal para o seu próprio pai, ele vai receber a maldição de Deus pelo próprio pai. Aquilo pode ser quebrado, mas ele precisa o quê? Respeitar o seu pai. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para ter vida longa nessa terra. Então, os homens devem respeitar os seus pais quando têm. Os pais são autoridade de Deus na vida dos filhos. O Canaã, Cã, foi totalmente amaldiçoado. Totalmente, a geração deles foram rejeitada pelo próprio Deus. Por quê? Eles não respeitavam nem pai. Dessa geração aqui, uma parte foi vindo na terra. Muitas pessoas dessa geração na próxima lição, vamos ficar sabendo sobre a geração de Canaã, a geração do pecado, a geração que não obedece, não respeita nada nem ninguém. A gente pode ver hoje em dia a geração que não respeita nada nem ninguém. É caixão, cemitério ou hospital. Por quê? A vida da criminalidade, a vida da maldade, o caminho é curto. Então, o homem deve fazer o bem, deve ser respeitador, respeitar as autoridades, respeitar a polícia, respeitar todas as autoridades. A Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Quem desrespeita uma autoridade está desrespeitando a ordenança de Deus. Então, Deus vem abençoar a todos em nome de Jesus. Que haja salvação, bênçãos, cura, libertação em nome de Jesus na vida de todos. Amém? Na próxima aula temos capítulo 10.